Calcula-se que, se nenhuma bactéria mais morresse, em apenas 3 dias não existiriam outras formas de vida no planeta Terra que não as bactérias. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e te convido. Vem comigo! Pessoal, nessa aula a gente vai conversar a respeito da reprodução bacteriana, que basicamente é uma reprodução assexuada que ocorre por divisão binária. Isso quer dizer que uma célula lá começa a crescer, essa célula começa a ficar com o volume dela muito maior do que a área, começa a rolar uma instabilidade metabólica e essa célula bacteriana duplica o seu material genético e, na sequência, duplica a célula em si, formando 2 bactérias, que mais tarde vão virar 4 bactérias, 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante. É uma divisão binária. O que é interessante a respeito dessa divisão? Primeiro, que ela é simples. Segundo, que ela é rápida. Lembra na introdução da aula eu estava falando para vocês o seguinte, que se nenhuma bactéria morresse no nosso planeta Terra, em apenas 3 dias, todas as formas de vida iam sucumbir. A gente não teria nada além de bactérias no nosso planeta. Por quê? Porque elas reproduzem muito rapidamente. Imagine que a cada meia hora, mais ou menos, uma bactéria vira 2. Uma única bactéria, em um único dia, vai ter 48 ciclos de reprodução, sempre de maneira exponencial. 2, 4, 8, 16, 64 e vai caminhando. Imagine quantas bactérias a gente teria a partir de uma só. Agora imagine que a gente tem muitas bactérias realmente no nosso planeta. A gente tem mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo inteiro. Olha como é louco isso, né? Agora, voltando aqui para a aula que é importante. Essa reprodução, pessoal, é uma reprodução assexuada. Você estuda que na reprodução assexuada não existe promoção de variabilidade genética. É verdade, a gente não tem variabilidade genética a não ser que ocorram mutações. Então preste atenção, na hora que essa célulazinha vai duplicar o seu material genético, podem ocorrer erros. No momento que ocorrem erros, você tem variabilidade entre uma bactéria e outra. Isso é uma mutação. Em regra geral, não tem variabilidade genética, mas como essas bactérias se multiplicam muito, é óbvio que ocasionalmente a gente vai ter algum erro, vai ter uma mutação, e é daí que vem a variabilidade entre esses seres. Na verdade, uma das formas de variabilidade. Beleza? Agora vamos acompanhar as outras formas de variabilidade. Tem material didático e tem professor também que vai dizer que existem formas de reprodução sexuada em bactérias, mas não existem. O que existe, de fato, são possibilidades de recombinação de material genético, de uma bactéria passar material genético para outra bactéria. Isso a gente chama atualmente na biologia de variabilidade horizontal. Professor, existe variabilidade vertical também? Existe. Já explico para vocês. Na nossa espécie humana, a gente tem produção de gametas, espermatozoides e óvulos, eles se fecundam e vão formar uma criancinha. Quando a gente tem essa formação de gametas, existe crossing over, existe variabilidade, você está gerando uma criança que vai ter parte do material genético materno, parte do material genético paterno. Ou seja, existe variabilidade vertical dos pais para o filho. Aqui não existe esse processo. Existe variabilidade entre indivíduos iguais. Esse pode passar material genético para esse, e esse pode passar material genético para o outro. Muito bem. A primeira forma de variabilidade horizontal que a gente tem é a conjugação. Conjugar quer dizer juntar. São bactérias que se juntam, criam um pelo reprodutivo, que a gente chama de pile. Ele é um canal proteico com citoplasma que permite a passagem de material genético de uma bactéria doadora para uma receptora. Normalmente a gente chama de bactéria positiva, bactéria negativa. E isso tem a ver muito com os plasmídios. Lembra daqueles fragmentos de DNA que a gente estudou na aula passada? Existe um plasmídio chamado de plasmídio F, que normalmente vai ser quem condiciona a passagem de material genético. A bactéria que tem o plasmídio F passa o material genético para a bactéria que não tem o plasmídio F. Beleza? Olha o que eu coloquei aqui, é passagem de material genético de uma bactéria a outra, através de um pelo reprodutivo, através do pile, beleza? Aí tem a transformação. Esse nome é bem legal porque ele tem uma origem. Transformar quer dizer que uma coisa se transforma em outra, professor? Mais ou menos. Quando descobriram a transformação, isso aconteceu a partir de um experimento.
Eles pegaram duas linhagens de bactérias diferentes e uma delas causava pneumonia em ratinhos, em camundongos, e a outra não causava. Aí eles infectavam os ratos aí com a primeira linhagem, os ratos ficavam doentes. Aí aplicavam aquelas bactérias em outros ratos, eles não ficavam doentes. Aí eles resolveram fazer um teste. Pegaram as bactérias que causavam a pneumonia e aqueceram, desnaturaram, mas não muito. Mataram todas as bactérias, mas claro, numa situação controlada. Essas bactérias mortas, que causavam a pneumonia, foram colocadas junto com as bactérias vivas, que não causavam. O que aconteceu é que as bactérias vivas passaram a causar também a pneumonia, ou seja, elas se transformaram em bactérias causadoras de doença. Como, professor? Olha o que eu coloquei aqui, ó. Bactérias podem incorporar material genético de bactérias mortas. Então a bactéria está ali morta, inclusive pode ser de outra espécie, eu posso ir lá e pegar o material genético para mim. Esse processo muitas vezes não promove manifestação dos genes absorvidos, porque se a bactéria for muito diferente, estou pensando em fisiologias bacterianas diferentes, eu posso absorver aquele material genético e não manifestar. Mas muitas vezes a gente vai manifestar. E a gente, pessoal, nesse processo de transformação tem muita variabilidade. Imagine, por exemplo, um antibiótico. Dizimou uma população bacteriana, mas algumas bactérias sobreviveram. Aquelas que sobreviveram podem absorver material genético daquelas que morreram e aumentar consideravelmente a sua variabilidade genética. Legal, né? Vamos para o último tipo, a transdução. A transdução é um processo acidental que envolve vírus, um vírus bacteriófago, que também a gente já estudou em aulas passadas. Esse vírus normalmente parasita bactérias e pode carregar acidentalmente dentro do seu capsídeo parte de DNA bacteriano. Então ele saiu dessa bactéria aqui, rompeu ela, destruiu e está carregando um DNAzinho bacteriano. Quando ele entra em outra bactéria, muitas vezes essa bactéria consegue destruir o vírus e consegue evitar a multiplicação dele. Só que ali dentro já tem DNA que veio da bactéria anterior. Ou seja, ocorreu uma transdução acidental por um vírus, beleza? Material genético de uma bactéria levado a outra acidentalmente por um vírus, ok? Para a gente finalizar, pessoal, a esporulação, que também não é uma forma de reprodução, é uma forma de resistência. Toda vez que uma bactéria for condicionada a ambiente não muito legal, em condições adversas, essa bactéria pode se esporular. Não são todas as bactérias que fazem isso, mas existem várias linhagens bacterianas que conseguem formar esporos resistentes. Então, quando a bactéria fica em ambiente com pouca água, desidratação, com muita salinidade, com um pH que não é muito legal, ou com uma temperatura que também não é muito legal, essa bactéria pode duplicar o seu material genético, condensar uma dessas moléculas duplicadas no cantinho, ela pode condensar a sua parede celular e ficar aí com o metabolismo zerado. O esporo bacteriano tem metabolismo zero, ele não funciona. Isso faz com que ele resista muito a ambientes adversos. Inclusive, bactérias que esporulam são um problema no caso de esterilização de materiais. Se a gente for esterilizar de maneira simples, fervendo uma água e largando por cima, muitas vezes a gente não consegue matar as bactérias esporuladas. Para isso que, quando a gente vai fazer esterilização de verdade, industrial, laboratorial, a gente precisa se utilizar ou de radiação ou de autoclave, que são grandes panelas de pressão que conseguem desnaturar também os esporos bacterianos. O interessante desses esporos é que, quando eles são colocados em ambiente favorável de novo, eles voltam a se comportar como bactérias típicas, se multiplicam, inclusive pode trazer problemas. Beleza? Gente, fica aí que eu tenho um recado importante aí para vocês. Não esqueça que esse é um projeto que visa oferecer aulas de biologia gratuitas para todos os estudantes do Brasil e, quem sabe, até de outros locais do mundo. Se você quer apoiar a nossa causa, basta se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e compartilhar essa aula com seus amigos sempre que necessário. Obrigado e até mais!